Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Que Deus revele esta verdade aos nossos corações. Vamos destacar 4 verdades neste texto. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Todos os que andam no pecado estão perdidos, qualquer que seja a sua doutrina, raça ou posição social. Segunda coisa, somente Jesus salva, somente Jesus. E isto aqui está falando para o mundo inteiro. Somente Jesus salva. Terceira coisa, Jesus salva dos pecados. Nunca em pecados ou nos pecados. A salvação é dos pecados e não nos pecados. E a quarta coisa, Jesus salva os que lhe pertencem do pecado. O anjo deu o nome e o significado do nome. Jesus significa aquele que salva os que lhe pertencem dos seus pecados. Jesus não salvará os que não se entregarem a Ele, pois Ele salvará o seu povo, é o que o texto está dizendo. Se alguém não se entrega a Jesus, não conte com a sua salvação. Do que Ele salva? Ele salva do pecado. É comum, irmãos, encontrarmos crentes que se dizem salvos, porém vivendo no pecado. Encontramos também muitos pregadores afirmando que mesmo vivendo no pecado, crendo em Jesus, estão salvos. A palavra de Deus não ensina assim. É um engano isso. Estão enganando e também sendo enganados. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Impostor, minha tradução coloca, impostor. O impostor
vive de falsas aparências, de mentiras e de engano. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Ela ensina que Jesus salva do pecado e não em pecados. Se alguém está no pecado, está perdido. Não importa se é crente. Os demônios também creem. Por isso é possível ser um crente e não salvo. É preciso saber em quem nós cremos. É muito importante. Eu creio, mas em quem? É preciso saber, de uma maneira bem definida, em quem nós cremos e também no que foi feito para nos salvar. Nós temos uma passagem em João capítulo 8, começando no versículo 30 até o 34, depois o 36 também pode ser lido. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, dizendo Jesus estas coisas, muitos creram nele. Muitos creram nele. Depois da conversa que Jesus teve com essas pessoas, elas creram nele. Mas Jesus reagiu a esses crentes dizendo o seguinte: se vocês permanecerem nas minhas palavras, serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e vocês serão livres, libertos por esta verdade. E esta verdade é Ele mesmo. A verdade é uma pessoa. O próprio Jesus disse: eu sou a verdade. Ele é a verdade, e a sua palavra é a verdade, porque saiu dele. Eles creram, portanto, eram crentes, mas até esse momento não estavam libertos do pecado. Aqui é um ponto importante a ser observado. Não basta ser crente, você tem que ser um crente salvo, liberto do pecado. Eles creram, mas não foram libertos do pecado. Eram crentes sem salvação. Existe isso? Existe. Crentes sem salvação, ou crentes que precisam de salvação. E como tem. E Jesus estava propondo salvá-los, mas eles deram a cara com Jesus e responderam-lhe: somos descendência de Abraão
e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles estão aqui dando a cara com Jesus. Eles estão dizendo aqui que não precisam da libertação que Jesus veio trazer. E Jesus respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Portanto, Jesus estava falando do pecado. Jesus estava aqui falando do pecado. É do pecado que Jesus estava aqui falando. Por isso ele disse: todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Vocês são pecadores. Pecadores portadores de uma natureza de pecado. É uma escravatura dentro de vocês. É o que Jesus está dizendo. Ele usa a palavra no singular, pecado. Quem comete o pecado é escravo do pecado. Os pais de vocês nasceram com esse pecado. Vocês nasceram com esse pecado. É o pecado que escraviza. É a natureza pecadora, adâmica, que vocês nasceram com ela. E é disso, irmãos, que Jesus veio nos libertar. É disso que Jesus veio nos libertar. É disso, Jesus falando, que eu quero libertar vocês, salvar vocês. Eu posso libertar vocês. Eu vim para libertar o ser humano do pecado. Por isso ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus liberta verdadeiramente. Mas do que? Alguém dirá: de muitas coisas. Sim, ele liberta de muitas coisas. Mas, de uma maneira mais específica, é do pecado. Porque é do pecado que ele está dizendo, que ele está falando, que ele está propondo uma libertação. E o lugar da libertação é a cruz do Calvário. Não existe outro lugar. O lugar onde Jesus nos libertou é a cruz do Calvário, onde Ele morreu por nós, nos levou a morrer com Ele e morrer para o pecado, porque essa morte nossa com Cristo é uma morte para o pecado. Ali Jesus nos libertou, trazendo-nos uma verdadeira libertação. Então, irmãos, Cristo é o meu libertador, porque Ele tomou o meu pecado, assumiu a minha culpa e morreu a minha morte. Eu creio que Ele morreu a minha morte, para que eu pudesse viver com Ele em novidade de vida. Porque Deus, ao ressuscitar o seu Filho, também nos ressuscitou juntamente com Ele em vida nova. Temos a vida do Senhor e mais ainda, temos Ele mesmo a partir da nossa ressurreição com Ele, dentre os mortos, a nossa ressurreição do ponto de vista espiritual. Ele mesmo está em nós. Em nós Ele é a nossa vida, Ele vive. Estou crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É o texto que a gente cita muito aqui, que é o texto de Gálatas 2:20. Cristo morreu por nós e nos levou a morrer com Ele, nele. E essa morte, não esqueça, é para o pecado. É uma morte que nos separa do pecado.
E agora, Ele, Jesus Cristo, é o nosso grande libertador, mas agora vivendo em nós, porque Ele é o nosso grande libertador na cruz do Calvário, onde Ele nos libertou, morrendo por nós, nos fazendo morrer com Ele para o pecado. Mas a partir da ressurreição dele, nossa, juntamente com Ele, Ele é o grande libertador, mas agora dentro de nós, vivendo em nós a vida dele, que é uma vida justa e santa. Portanto, irmãos, é falso considerar-se liberto na prática do pecado. É falso considerar-se liberto na prática do pecado, porque é justamente do pecado que Ele nos libertou. Jesus disse que liberta verdadeiramente. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24, ele também coloca essa questão, essa obra poderosa que Jesus realizou na cruz do Calvário. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Levando Ele mesmo, aqui Ele mesmo levou, e só Ele poderia fazer isto. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro. O madeiro aqui é uma referência à cruz, cruz do Calvário. Então, Pedro está dizendo aqui que Jesus, lá na cruz, Ele levou os nossos pecados, todos eles, em seu corpo. Em seu corpo, foi no corpo dele. Todos os nossos pecados foram transferidos para Ele. Mas não é só isso. É importante observar o texto, porque o texto aqui continua dizendo, para que nós é um pronome pessoal, nós mortos para os pecados. Você vê? Os pecados Ele levou em seu corpo na cruz, para que nós, agora é nós, mortos aos pecados que Ele levou em seu corpo lá na cruz. Nós mortos aos pecados, para os pecados. Esta é uma frase muito significativa. Para que nós mortos, nós mortos, nós mortos, nós. Você crê que você está aí nesse nós? A palavra diz que se um morreu por todos, falando de Jesus, logo todos morreram. E por quê? Todos morreram quando Jesus morreu, porque Ele atraiu a todos quando foi levantado da terra sobre a cruz. E nós morremos, porque aquela morte é a nossa morte. Ele nos representou, nós estávamos nele, então com Ele nós morremos. E Pedro cria nisto. Pedro está dizendo isto, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Não há possibilidade nenhuma de você viver para a justiça, para a retidão, no pecado. Por isso que você tem que estar morto para o pecado, dele separado e liberto, para poder viver, e esse é um viver pela nossa ressurreição juntamente com Cristo, porque trata-se da vida de Cristo em nós operando.
Então, nós mortos para os pecados, é a nossa preciosa libertação do pecado. Romanos capítulos 6 e 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. O 2 também. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? O 6, versículo 6, e o 7 novamente. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, esta é uma doutrina que está muito bem fundamentada nas Escrituras. A doutrina da nossa morte com Cristo, da nossa identificação com Cristo, da nossa união com Cristo em sua morte e também em sua ressurreição. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Nós já morremos para o pecado. Já morremos. Porque essa morte aconteceu no dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário. No dia em que ele morreu é o dia que eu morri. Portanto, já morremos para o pecado. Quem morreu? Quem morreu? Morreu o velho homem, que foi crucificado com Cristo ali na cruz do Calvário, para que nós fôssemos livres, libertos do pecado. E no versículo 7 de Romanos 6, então está dito aí: aquele que está morto está liberto do pecado. Aquele que está morto está liberto do pecado. Não resta nenhuma dúvida. A nossa morte com Cristo na cruz é a nossa libertação do pecado. Se você não está morto, não creu sua morte com Cristo, você não está liberto do pecado. Cristo não só tirou o nosso pecado, mas também nos fez morrer para o pecado no seu corpo crucificado. Coisa maravilhosa. Só Deus mesmo para fazer algo assim. É graça. O nosso velho homem pecador e pecaminoso foi crucificado e morto, e consequentemente não temos que servir mais ao pecado. O velho homem tem que ser colocado fora, ele tem que ser eliminado, crucificado. A solução, irmãos, não está em apenas tomarmos conhecimento da nossa crucificação, mas é necessário nos identificarmos com ela pela fé na palavra de Deus. Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A obra está feita. A gente ouviu a palavra de Deus. Romanos 6:2, estamos mortos. Romanos 6:6, fomos crucificados. E agora, tudo que nós precisamos fazer é considerar a palavra de Deus, que ela é a verdade, que aquilo que ela está dizendo de fato aconteceu mesmo. Considerai-vos mortos para o pecado. Aqui está um ponto importante. Você se considera morto para o pecado?
Valdir, porque o pecado bate na porta da gente. O pecado é terrível. Ele insiste. Ele pede revanche. O pecado sempre tem revanche. Mas como que nós vamos encarar isso? Aqui diz como: considerai-vos mortos para o pecado. Eu estou morto para o pecado. Eu estou morto para o adultério. Eu estou morto para a mentira. Eu estou morto para toda forma de pecado que Satanás traz, que a tentação apresenta. Considerai-vos mortos para o pecado. Eu vou orar. Mas não adianta você orar para vencer o pecado. Você vai ficar o tempo todo orando e depois vai ser vencido pelo pecado. Porque o método de vencer o pecado não é orando, não é louvando, não é o louvor que liberta. O que é que liberta? A nossa morte com Cristo. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Vivos. As Escrituras diz que tudo isso foi feito para que não sirvamos mais ao pecado. Não sou eu que estou dizendo. Vamos repetir o texto? Romanos 6,6. As Escrituras dizem que tudo isso foi feito para que não sirvamos mais ao pecado. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O resultado final: não sirvamos mais ao pecado. Não sirvamos mais ao pecado. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus, irmãos. Não sou eu. Se alguém apenas deseja umas férias do pecado, Jesus não tem isso. Que fique com o pecado e desfrute dele, porque no inferno não poderá gozá-lo. Mas se desejar uma libertação total, verdadeira, contínua, Jesus tem para oferecer. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É assim que Jesus quer que você viva, liberto do pecado. Para isto ele veio, e para isto ele morreu na cruz do Calvário. Irmãos, a maior tragédia é a tragédia da fé equivocada numa salvação também equivocada. A questão não é se creio, mas em quem eu creio para a minha salvação. O falso ditado que diz: não importa no que você acredita, contudo que seja com sinceridade, é falso isso. Não basta ser sincero quando o assunto é salvação. Quando o assunto é salvação, não basta ser sincero. Sinceridade é boa. É boa. Eu acho sinceridade uma coisa muito boa. Mas a salvação não vem da sinceridade da pessoa. A salvação não vem da sua sinceridade. A salvação vem da graça de Deus. A salvação vem da graça de Deus, como um presente dado por Deus. A dificuldade de muita gente não é a falta de sinceridade, mas confiar em sua própria sinceridade para a salvação. É preciso crer
nestas palavras divinas, palavras de Deus. Cristo me atraiu assim na cruz. Texto que a gente conhece muito bem aqui, que é João 12:32. Cristo me atraiu assim na cruz. Eu preciso crer que eu sou um desses atraídos. Cristo me fez morrer no seu corpo crucificado. Romanos 7, capítulo 7, versículo 4. Eu fui atraído por Jesus, nele identificado e morto no corpo dele. Deus me ressuscitou juntamente com ele. Ele aqui é Jesus. Deus me ressuscitou juntamente com Cristo. Efésios 2:6. Cristo é a minha vida. Não é será. Ele é aqui e agora, neste momento. Cristo é a minha vida. Colossenses 3:4. Cristo está em mim. Cristo está em mim. Paulo disse isso aos Colossenses 1:27. Colossenses 1:27, Paulo disse isso. Cristo em vós, Cristo dentro de vocês. Resumindo tudo isto, é o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, irmãos, nisto se consuma a salvação de uma pessoa. E lembre-se que esta salvação passa pela libertação do pecado. Basta crer e experimentar o que diz a Escritura. Então, irmãos, o que vai determinar o nosso destino não é se nós cremos, mas em quem você crê. Em quem você crê. Aqui entra Jesus e entra o que ele fez por nós na cruz do Calvário. A verdadeira fé identifica a pessoa com Cristo na cruz. A verdadeira fé identifica a pessoa com Cristo na cruz. Portanto, não seja um crente sem salvação, mas um crente salvo por Jesus. Judas, versículo 24, só tem um capítulo. Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Aquele que é poderoso. Quem é aquele que é poderoso? Jesus Cristo. Poderoso para vos guardar de tropeços. E a outra versão, uma edição da CNBB, diz assim: aquele que é capaz de guardar-vos sem pecado e de apresentar-vos irrepreensíveis e jubilosos perante Ele. Jesus é apresentado como o Salvador competente, o Salvador poderoso, o Salvador capaz. Ele é capaz de nos salvar, e não só de nos salvar, mas também de guardar-nos sem pecado neste mundo. É Ele que faz. Ele tem
essa condição. E Ele nos dá essa condição. A vida dele em nós. Nós não temos essa capacidade. Mas essa capacidade, como diz a palavra, vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Nossa capacidade vem de Deus. É Ele também que nos apresenta irrepreensíveis e jubilosos perante Ele. Jesus é poderoso para nos salvar do pecado e também de vivermos na prática do pecado. Porque não faz muito sentido, né? Não vejo muito sentido dizer eu fui salvo do pecado, mas não da prática do pecado. Ué, foi salvo do pecado e não da prática dele? Então você foi salvo de quê? Ele é o Salvador competente. E o Salvador competente, que é Jesus, salva dos e não em pecados. É importante observar essa diferença, irmãos. Jesus salva o seu povo. Jesus salva o seu povo, ou seja, aquele que lhe pertence, que se entregou a Ele. Então, precisamos nos entregar a Jesus para contar com a sua salvação. Entregue-se a Jesus e conte com a salvação dele. Tenha certeza disso. Se alguém não se entrega a Jesus, não gozará a salvação do pecado. Se alguém não se entrega a Jesus, não gozará da salvação do pecado. É preciso reconhecer Jesus como meu Salvador competente e crer em tudo o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. O poder salvador de Jesus, irmãos, está em sua morte e ressurreição, que são experiências compartilhadas conosco. Jesus não topou ir à cruz para fazer uma salvação medíocre, meia boca, meia sola. Ele foi lá para nos salvar perfeitamente e totalmente do pecado. Muita gente que quer salvação com pecado, e essa é a razão de não entender a salvação do pecado. Irmãos, muita gente quer salvação com pecado. Quer salvação, mas quer salvação com pecado. Quer continuar no pecado. Por isso, não entende a salvação do pecado. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Jesus é aquele que tira. O texto diz que ele tira o pecado do mundo. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira. E João foi revelado. Foi revelado pelo Espírito de Deus. Foi revelado que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele não diminui o pecado de ninguém, nem alivia a situação pecaminosa de ninguém, mas ele tira o pecado. Ele tira os nossos pecados de uma vez por todas. Jesus pode tirar o seu pecado e também tirar você do pecado. Ele tira o pecado de você e tira você do pecado. Eu aposto todas as fichas em Cristo, em mim, dando-me vitória sobre o pecado que tão de perto nos rodeia. Jesus é o meu Salvador competente.
Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 18. Isto aqui é radical, mas é a verdade de Deus. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro, nenhuma outra. Só nele, só Jesus, só nesse nome. Jesus e mais ninguém. Só Ele é Salvador. Lucas, capítulo 1, versículos 68 e 69. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. A expressão aqui, irmãos, a expressão uma salvação poderosa, no original, significa literalmente um chifre de salvação. O chifre é frequentemente usado no Antigo Testamento como uma metáfora para poder. Uma tradução mais exata seria um poderoso Salvador. O que foi levantado aí é um poderoso Salvador. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servo. Jesus é o Salvador poderoso. Hebreus 2:18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Além disso, além de ser Salvador poderoso, Ele é também poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é poderoso para me salvar do pecado e me salvou na cruz do Calvário. E agora, salvo já por Ele, Ele é poderoso, Ele continua poderoso para me socorrer quando dá tentação. A tentação do pecado sempre cruza o nosso caminho, irmãos. Nem precisa você ir para o lado do pecado, ele vem para o seu lado. Nós não estamos imunes à tentação. Enquanto vivermos neste mundo, estamos sujeitos a passar por tentações. Então, será que podemos obter vitória sobre a tentação? A vil tentação? Podemos sim. Por que podemos? Porque temos o Salvador competente que nos socorre. Veja, os irmãos, o quanto Deus nos ajuda. Jesus é o Salvador poderoso, Salvador competente. É um Salvador que, além de ser poderoso, competente, ele se compadece dos seus. Ele nos socorre com a sua graça nos nossos momentos difíceis de tentação, de confronto com o inimigo, com o mundo, com o demônio e com o pecado. Ele nos socorre, diz o texto, né? Hebreus 4,16 diz assim: acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro
em ocasião oportuna. Ele está em nós e Ele sempre traz para nós o socorro. Ele sempre tem uma saída, porque Ele é o Salvador poderoso e competente. Amém?